Eles achavam que você sempre estaria lá, não é? Ficaram confortáveis assumindo sua bondade, paciência e lealdade como coisas que poderiam simplesmente esperar para sempre. Mas aqui está a dura verdade. As pessoas só enxergam verdadeiramente o que perderam depois que já se foi. Muitas vezes, estamos cercados por aqueles que tomam nosso tempo, nossa energia e até nosso amor como algo garantido, e nós suportamos isso em silêncio, esperando que eles finalmente entendam o que tem em nós. Mas e se o verdadeiro caminho para o seu valor não estiver nas mãos deles, mas no poder de se afastar? Hoje, vamos nos aprofundar em uma perspectiva transformadora, fundamentada no estoicismo, a força profunda do silêncio e da distância. Isso é mais do que uma estratégia para o respeito próprio. Trata-se de retomar o controle da sua paz e permitir que os outros sintam o peso do que um dia consideraram garantido. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os outros, apenas a nós mesmos. Ao abraçar essa filosofia, ganhamos uma liberdade que palavras, discussões ou súplicas não podem oferecer. Pense assim: quando você decide se afastar completamente, algo notável acontece. Eles começam a perceber o vazio, a ausência daquela presença que sempre estava lá para apoiá-los ou facilitar as coisas. Seu silêncio se torna uma força mais poderosa do que palavras, uma força que fala volumes e muda completamente a dinâmica. Isso não é sobre jogar jogos, é sobre reconhecer que, às vezes, a maneira mais poderosa de fazer alguém valorizar você é deixá-lo experimentar a vida sem você. Então, se você está pronto para entender por que esse ato de se afastar funciona de forma tão profunda, se está pronto para recuperar sua energia e fazê-los perceber exatamente o que perderam, fique por aqui. Vamos descobrir as 9 mudanças poderosas que eles sentem quando você simplesmente desaparece. E, acredite, ao final disso, você verá que valorizar a si mesmo, abraçar seu próprio valor e se afastar não é apenas algo fortalecedor, é essencial. Vamos começar. Essa é a primeira dor aguda que eles experimentam quando você decide se afastar. Aquele choque imediato, o tipo de abalo que atinge quando o previsível se torna de repente imprevisível. Quando você sempre foi o alicerce, a pessoa confiável, a realização abrupta de que você não está mais ali envia uma onda de desconforto difícil de ignorar. Mas por que isso importa? Porque é o primeiro sinal de que eles começaram a reconhecer seu valor, mas apenas através da lente da sua ausência. O estoicismo nos ensina a importância da autossuficiência, a ideia de que nosso próprio valor e paz nunca devem depender das percepções ou ações dos outros. Quando você escolhe desaparecer, mesmo que temporariamente, isso serve como um lembrete crucial dessa lição. Você não está apenas se afastando, está estabelecendo limites. Está mostrando que se respeita o suficiente para não ser dado como certo. O silêncio que você deixa para trás não é um vazio criado por rancor, é um espaço para reflexão, tanto para você quanto para eles. Essa rejeição que eles sentem é poderosa porque quebra a narrativa usual. Eles são forçados a enfrentar a possibilidade de que podem ter perdido algo inestimável. Isso abala sua normalidade, perturba suas expectativas e os deixa com uma sensação de perda que não previram. Isso não é apenas sobre sentir falta da conveniência da sua presença. É sobre perceber que a pessoa que sempre os apoiou, ouviu e esteve ao lado deles pode não estar mais por perto. E aqui reside o poder da filosofia estoica. Ao gerenciar suas respostas e escolher onde investir suas emoções e energia, você retoma o controle de sua vida. No estoicismo, existe um conceito chamado dicotomia do controle, que nos ensina a diferenciar entre o que podemos controlar e o que não podemos. Você não pode controlar como os outros valorizam você, mas pode controlar quanto de si está disposto a oferecer. Essa fase de rejeição é crucial. É quando eles aprendem que sua presença não é garantida, mas um privilégio. Quando sentem essa rejeição, é um momento profundo de autorreflexão, não apenas para eles, mas também para você. Isso reafirma que se afastar não é sobre causar dor, é sobre recuperar sua dignidade. Trata-se de ensinar, por meio da ausência, o que talvez você não tenha conseguido ensinar com a presença, que você é um indivíduo valioso. E, assim como os estoicos, você mantém sua serenidade interior e sua escolha de se afastar é muito mais forte do que ficar esperando ser apreciado. Isso não é apenas sobre não ver você por perto, é sobre a súbita ausência da sua energia, da sua risada, daquela presença tranquilizadora que um dia encheu os dias deles de luz e calor. Esse vazio é palpável, como entrar em uma sala onde uma luz brilhante foi apagada, deixando apenas sombras do que era. É nesse silêncio que eles começam a entender verdadeiramente a profundidade do que você trouxe para a vida deles, algo que muitas vezes foi dado como garantido até que já não estava mais lá. O estoicismo nos apresenta o conceito de valorizar o que temos enquanto temos, e não apenas em sua ausência.
Isso vem da prática da visualização negativa, uma técnica em que você periodicamente imagina perder coisas que valoriza. Isso não é para gerar pessimismo, mas para cultivar uma apreciação mais profunda por elas e atenuar o sofrimento emocional caso realmente sejam perdidas. Quando você se retira da vida deles, é como se você tivesse ativado essa visualização para eles, mas de uma forma direta e prática. Eles agora enfrentam uma realidade fria, uma visão de como a vida é sem suas contribuições, o que muitas vezes pode ser um alerta duro. Arrependimento não é o simples remorso. Esse arrependimento não é apenas o de uma oportunidade perdida. É o arrependimento profundo de perceber o verdadeiro valor do que foi perdido. Ele revela uma batalha interna entre apreciar a solitude e ansiar pela conexão que foi subestimada. Na filosofia estoica, essa luta entre alívio e arrependimento reflete o conflito entre entender o que podemos controlar e lamentar o que está fora do nosso controle. O alívio inicial pode parecer um retorno à independência, um valor caro aos estoicos. No entanto, os estoicos também destacam a importância da comunidade e dos relacionamentos como base para praticar virtudes como bondade, compreensão e paciência. A dinâmica do arrependimento. Essa dinâmica complexa exige que eles reconciliem o alívio inicial com a percepção de que podem ter subestimado o relacionamento e sua presença em suas vidas. À medida que navegam nesse conflito, são confrontados com o conceito estoico do premeditatio malorum, a premeditação dos males, que incentiva a antecipação de perdas para diminuir seu impacto quando ocorrerem. Sem essa preparação, o choque e o peso do arrependimento se tornam mais intensos, levando-os a refletir sobre o que poderia ter sido feito de forma diferente. O arrependimento se torna um professor severo, mas eficaz, oferecendo lições claras sobre a importância da atenção plena e da apreciação nos relacionamentos. O balanço entre liberdade e conexão. Esse duelo interno os força a avaliar prioridades e valores. O que é mais importante, a liberdade desejada ou a companhia que agora reconhecem como perdida? Essa decisão é um momento crucial de crescimento, destacando o princípio estoico de que a verdadeira liberdade vem de dentro, da libertação de paixões, desejos excessivos e dependências, e não da ausência de pessoas que se importam conosco. Conforme mergulham nessas emoções, aprendem a abraçar a virtude estoica da apatia, a liberdade de perturbações por emoções negativas. O arrependimento pode ser transformado em ações positivas, como buscar reparar laços ou mudar sua abordagem em futuros relacionamentos. Não se trata de desfazer o passado, mas de aprender com ele, avançando com sabedoria e resiliência emocional. Silêncio como professor. Após a fase de manobras emocionais, surge o peso esmagador do silêncio. Não é apenas a ausência de som, mas um vazio profundo onde antes existia sua presença, um lembrete da conexão que se foi. Para os estoicos, esse silêncio pode ser uma oportunidade, um professor que ensina a enfrentar o vazio interno sem hesitação. Esse período os força a questionar se conseguem encontrar contentamento sozinhos ou se a ausência os consome. O silêncio torna-se uma tela para repensar a si mesmos e seus relacionamentos, guiados pelos ideais estoicos de sabedoria, coragem, justiça e moderação. O medo da perda. Finalmente, surge o medo, não um medo qualquer, mas o temor profundo de ter perdido você para sempre. Esse medo os confronta com sua vulnerabilidade, destacando o valor da conexão que, muitas vezes, só se reconhece plenamente após a ausência. A filosofia estoica encorajaria a enfrentar esse medo com reflexão e racionalidade, vendo-o como uma oportunidade de crescimento. Ao invés de se deixar consumir, eles podem aprender a separar dependências emocionais de afeto genuíno, praticando a apreciação das relações enquanto existem, sem se apegar desnecessariamente. Lições para o futuro. Essa jornada emocional, do alívio ao arrependimento, do silêncio ao medo, representa um ponto de inflexão em seu desenvolvimento pessoal. Ensina a importância de equilibrar independência e interdependência nos relacionamentos humanos, valorizando as conexões enquanto elas existem, e não apenas em retrospectiva. No final, o processo de lidar com o arrependimento e o silêncio pode guiá-los a uma compreensão mais profunda do que significa amar sem depender, abraçar sem controlar e encontrar paz na impermanência.